Quem já viu o vídeo 1 explicando por que não devemos comprar imóveis em novos condomínios, próximos de mata, agora eu vou mostrar isso na prática, nesta região toda, de Campinas, Paulínia, Americana, também Jaguariúna, Valinhos, enfim. Vou tentar te mostrar como a coisa funciona e como somos todos atingidos. Se você ainda não viu o vídeo 1, recomendo que assista. Está aqui ao lado o link. Depois você pode voltar e assistir esse, já mais embasado. Mas fique à vontade. Vou começar falando da área que mais me atingiu. Digo, a área atingida por esse modismo, cujos empreendimentos mais me atingiram e me deixaram triste, porque conheço bem a região há mais de 20 anos. Vou dividir as áreas abordadas por eixos, ok? Vou chamar este eixo de Jatibela, pois é o nome do primeiro condomínio. Este é um condomínio pequeno de casas que fica ali na região do Shopping Galeria, só que do outro lado da rodovia Dom Pedro. Ele apresenta poucas casas construídas até hoje e fica exatamente no local onde saíam trilheiros de moto e de bicicleta para iniciar toda uma região de trilhas. Ali tinha a chamada Trilha da Macumba, que era uma trilha bem fechada. Os antigos vão se lembrar dela, mas já não existe há muitos anos, porque foram derrubando as árvores, iniciaram um plantio e daquele jeito que vai sendo feito até que a terra fica livre e pode ser comercializada. Passavam por essa trilha e chegavam ao condomínio de São Conrado, que era atravessado e já saíam na portaria de Sousas, e dali até Joaquim Egídio, onde era realmente o ponto de encontro dos demais trilheiros que chegavam com o carro e as motos na caçamba. O destino era Joaquim Egídio e Morungaba, mas o caminho até ali já era um passeio. Hoje, além do condomínio Jatibela, há um grande loteamento vizinho chamado Vista Campinas. Ele ocupa grande área que também era destinada ao cultivo da cana. Ali é a porteira da fazenda. Já é tudo parte aqui. Um pouco à frente, há outro empreendimento, o Artesano Galeria, que arrancou a mata do solo como se fosse um caçador arrancando o couro do animal. Na placa se diz sustentável, mas se fosse, não seria construído ali. A cidade tem bastante imóvel vazio e terrenos à disposição em diversos condomínios bonitos. Não é preciso alimentar este mercado de novos condomínios. Como eu disse, é a especulação imobiliária que determina para que lado a cidade vai crescer. E claro, com a anuência dos vereadores. Aonde chega o progresso, a natureza se vai. Talvez eles considerem isso progresso, pois aprovaram condomínios em áreas de mata em diferentes partes da cidade. A região mudou muito de uma hora para outra, e a impressão que se dá é que em questão de anos, toda essa área bonita já estará loteada. Redes de transmissão. Dá para ver que redes de transmissão de energia já foram instaladas. Os trilheiros e ciclistas certamente conhecem essa bifurcação aqui. E aqui à esquerda vai em direção ao Alphaville. Para você que nunca andou na região, se localizar, para a esquerda passa-se pela estação Pedro Américo, da Maria Fumaça, e segue-se para o lado do Alphaville e os demais condomínios da região. Esse nós vamos chamar de eixo Alphaville. Para o lado direito dessa bifurcação, segue-se em direção ao condomínio São Conrado que eu citei, um dos mais antigos da cidade. Até quando será que vai ter gado aqui, né? Pelo jeito, logo vai ter condomínio no lugar do gado.
as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up. Voltando à rodovia Dom Pedro, agora bem na frente do Shopping Galeria, temos obra também. O canavial que havia ali já se foi para abrigar uma futura área comercial e mais um condomínio. Já o Alphaville Dom Pedro I, 2 e 3. Pode ver que há terrenos diversos disponíveis. Dá para morar em condomínio de luxo já pronto, não precisa fazer novos em área verde. Enquanto bairros como o Jardim Chapadão, por exemplo, estão virando fantasmas, com grande parte das casas para alugar ou à venda desocupadas, há expansão em todas as áreas da cidade. Olha como essa região da Dom Pedro já está quase interligando os condomínios. E não é culpa só de condomínio de casas, os verticais mais populares também. Quem não quer morar perto da rodovia que acessa diversos locais? Quem não quer morar em meio à natureza, não é? Pois é, mas enquanto cada um fica com seu egoísmo, a sociedade como um todo se torna egoísta, incapaz de pensar no próximo ou nas próximas gerações. Saindo da Dom Pedro e pegando a Campinas Mogi, que é a SP-340, ainda no eixo Alphaville, temos diversos condomínios. O Parque das Sapucaias, Residencial Arborais, Mont Blanc Residência, condomínios de chácaras São Rafael, House, Parque dos Alecrins, 1, 2, Ambiance, Parque das Quaresmas, todos em volta do Alphaville, que é tradicional, com unidades em Barueri, Jundiaí e mais de 50 cidades pelo Brasil. É um polo autossuficiente, com estrutura para moradia, espaços comerciais e empresariais, educacionais e lazer. E ainda tem terrenos disponíveis. Mas para que construir se você pode escolher entre tantas opções? Uma vai te agradar. Um pouco à frente, na rodovia, está sendo loteado o condomínio Serena, ou seja, este verde todo em breve não será mais assim. Deve se juntar ao Shangri-La, que também é um condomínio antigo, e ficar perto de áreas que há tempos atrás julgávamos distantes, como o Recanto dos Dourados e o Solar das Andorinhas. Quanto tempo será que uma pessoa ainda poderá morar em um sítio tranquilo? I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. E pela SP-340 continuam os condomínios. Em Jaguariúna, dos dois lados da pista, condomínios de luxo, também em Olambra, Paulínia, Betel, por todos os lados.
Voltando para Campinas, desta vez sem pagar pedágio, temos à esquerda a região do Village e de Barão Geraldo. Vamos chamar de Eixo Barão Geraldo. Essa região se desenvolveu muito por conta da Unicamp, que ali se instalou há mais de 50 anos atrás, quando não havia nada, era só área rural. Acessando a região pela rodovia, na frente do posto da Polícia Rodoviária, já temos alguns condomínios em uma área bem rural. Hoje temos também em nossa região o acelerador de partículas Sirius, que atrairá mais empreendimentos de alto padrão. Afinal, os cientistas vão querer repousar em meio à natureza, depois de tanto trabalho, não é? Adivinha qual região verde vai mudar de cor? Sim, a Fazenda Santa Eudóxia, que já está toda loteada. Ela fica ali de frente ao Banco Santander, vizinho a Pesqueiros. Parte dela já foi desmembrada há alguns anos para a construção do condomínio residencial Estância Eudóxia. Hoje essa região já é urbana. Até neste balãozinho estão construindo condomínio de casas. Provavelmente para abrigar moradores da vizinha cidade universitária, que não é tão segura. Próximo dali, na Estrada da Ródia, que é a continuação da avenida principal de Barão Geraldo, houve um grande crescimento de condomínios. E mesmo onde não era condomínio fechado, os moradores se organizaram para fazer bolsões, por conta da insegurança. O mais tradicional e pioneiro na região é o residencial Parque Rio das Pedras, parte da imensa fazenda Rio das Pedras. A partir dali, era praticamente área rural há 20 anos. Mas hoje, condomínios se acumulam por toda a via, que ficou pequeno e nem tem para onde crescer. Vão em direção da Ródia e de Betel. Em Barão tem uma área verde, de mata nativa, que ainda prevalece. É a Mata Santa Genebra. Entre ela e os condomínios de Paulínia, existem alguns pesqueiros, por enquanto. E quando o dinheiro for bom, para que o cara vai ficar cuidando, criando peixe, se ele pode enriquecer vendendo suas terras? Agora vamos sair de Paulínia e retornar para a rodovia Dom Pedro, passando pela Galeria e chegando ao Leroy Merlin, mais especificamente entre ele e a loja esportiva Decathlon, que ficam no final da Avenida Mackenzie. A partir dali se inicia a Avenida Isaura Roque Quercia, nome dado em homenagem à mãe do ex-governador Orestes Quercia. Nenhuma novidade, já que ele era dono de metade da cidade. Mas, para não homenagear político, vou chamar de eixo Mackenzie, ok? Dá para ver que os empreendimentos são mais rápidos que o Google. Onde aparece essa mata de eucaliptos, em agosto de 2022, na verdade não há mais nada no local. Provavelmente, a área da FEAC já foi vendida para o mercado imobiliário. Essa é uma região que todos os amantes de esportes ao ar livre gostam e por onde certamente já passaram para rodar em sua ciclovia, que nos leva até o final da avenida onde se inicia a terra e as trilhas, com possibilidade de ir até Pedreira. Já já eu mostro os condomínios da região, mas vamos primeiro ver como o visual se modifica em tão pouco tempo. Essa região aqui da Avenida Mackenzie, há menos de um ano atrás, aqui era cheio de eucaliptos. Tem imagens antigas que vinha de moto por aqui. E aqui era uma sombra grande, era um paredão de eucaliptos. Agora, é assim, ó, já consegue enxergar a cidade do outro lado. Antes não dava para ver nada. Até quando será que essas árvores vão suportar? Até quando elas vão ficar de pé?
Mas vamos aos condomínios. Entre o Notre Dame e a Decathlon, logo virá coisa nova, é só aguardar. Mas vamos falar dos prontos. O primeiro deles é o Caminhos de São Conrado, que na época de sua construção era o local escolhido para quem queria paz, ficar longe da cidade. O acesso era só por Sousas, ao lado do clube de campo do Tênis Clube, ou pela Portaria 2, através da pedregulhosa Estrada da Roseira, que vem lá de onde hoje é o condomínio Jatibela. Apesar de ter sido criado em 1987, ainda é possível encontrar terrenos ali. Sabe como é a especulação imobiliária? Quem tem muito dinheiro pode se dar ao luxo de investir em imóveis e aguardar o momento certo para a venda, quando o preço estiver em alta. Essa é uma prática que faz algumas pessoas que desejam morar em condomínio de luxo procurarem por novos empreendimentos, não tão tradicionais, mas às vezes mais acessíveis, sem contar com aquela ilusão de construir a casa do seu jeitinho, do básico ao acabamento, como se o projeto não fosse já quase pronto pelo arquiteto, que apresenta um cardápio de opções. Toda aquela dor de cabeça com pedreiros, vizinhos que reclamam do barulho da obra, aditivos para a construtora. Para quem só casa com cônjuge virgem e troca de carro assim que deixa de ser do ano, nem vou argumentar, não adianta. Para os demais, será que em uma casa já construída não pode ter o espaço melhor do que você imaginou? Não poderia pular a fase da obra e ir logo para a mudança? Para uma casa não nova, mas nova para você e com tudo que necessita. Hoje tem até empresas que modernizam casas antigas, com aquecimento solar, automação. Vamos ocupar os condomínios antigos antes de sair criando novos. Só nesta avenida Isaura Quercia já temos à frente o condomínio Pedra Alta e mais à frente o Entre Verdes 1. Vem mais por aí. Passando entre verdes, há um balão que mostra como é onipresente a Avenida Isaura Quercia. Ela segue para a direita em direção a Sousas e reto em direção a outro balão, onde acaba finalmente. Dali ou se vai para a região de Chácaras, onde fica o Clube dos Médicos, ou para as trilhas no caminho à Pedreira. Nós, porém, vamos retornar e pegar o outro lado da pista, porque tem mais condomínio aí. O Tchê Campinas é um condomínio que vai ocupar toda essa área. Foco para a vista para o lago. Não é o caso aqui, mas imagine que você comprou um lote no Entre Verdes para poder admirar o lago e o pôr do sol nele. E neste novo empreendimento à frente, construam-se diversas torres de edifícios. Talvez a construção dos prédios fique pronta ainda antes que a da sua casa, e então você nem tenha a oportunidade de contemplar esta vista, que será agora um conjunto de prédios, que farão sombra para sua piscina no finalzinho da tarde. E aí, você vai vender esta e comprar outra casa em outro condomínio,
este sim com boa vista, talvez até prejudicando algum outro vizinho mais antigo. E por aí vai. Dura-se pouco tempo o sossego, a vista bonita e o belo caminho até chegar em casa. Hoje esta avenida é linda, com bastante verde, como já deve ter sido um dia a Rui Rodrigues, a John Boy Dunlop. Imagine esta avenida toda ocupada por condomínios, dos dois lados. Será como andar no Jardim Miriam ou em áreas de Valinhos e Vinhedo. Só muros altos de condomínios, nada mais. Quem não quer, né? Ficar perto da natureza e ao lado da cidade. Claro que é maravilhoso. Um conjunto perfeito. Porém, quando se aproxima da natureza, você acaba trazendo a cidade para dentro dela. Você acaba com essa natureza. É assim que acontece. Por isso, insisto para ocuparmos o que já foi devastado, desmatado, construído. Do outro lado da cidade, próximo à Via Anhanguera, há o Swiss Park. É um condomínio de condomínios. Local estratégico na logística de ir e voltar do trabalho, principalmente para quem labora em outra cidade. Possui também uma região para escritórios. Tem construções de primeira classe e uma ampla área de lazer, com bosque, lagos, salões e até um moinho bem concorrido para fotos. Aqui também encontramos terrenos e imóveis prontos à venda e também para locação. Pode ter um que te agrade. Em Campinas, Paulínia, Americana, Valinhos, muda-se o local, mas a qualidade das casas é a mesma. Tem muita variedade de estilos para escolher. Feliz de quem pode escolher. Quase 14% da população de Campinas mora em favelas. É o equivalente a 150 mil pessoas morando em assentamentos irregulares, como favelas, comunidades de baixa renda e invasões. O percentual é superior ao do Brasil, que registra 6% da população residindo em favelas. Isso referente ao censo de 2010. Claro que a divisão de renda é muito desigual no país e natural que o mercado imobiliário prefira ter como cliente pessoas com renda, crédito. Por isso, investe-se tanto em qualidade de materiais e projetos, quando mais justo seria dar aportes em projetos de tecnologias que permitissem construções de mais baixo custo e sustentáveis. Não apenas do ponto de vista ecológico, mas também social. Morar é uma necessidade, como também o é o lazer. Difícil ver campinho de futebol e praças com parquinho nas ruas dos grandes centros, a menos que seja área municipal. Se for terreno particular, dificilmente vai ficar parado. Vira estacionamento pago, mas não fica aberto ao público. O problema é que não é em todo bairro que as prefeituras têm área pública disponível para o lazer. Sem políticas eficientes de habitação e geração de renda, a desigualdade social fica gritante. Do lado rico, imóveis cada vez maiores e luxuosos. Do lado pobre, cada vez menores. Às vezes, em um cômodo moram 6 pessoas. De comum entre eles, apenas a invasão de áreas verdes para a expansão da área habitacional. Ela progride nas áreas nobres dos condomínios de casas e também nas periferias, com conjuntos habitacionais populares, ou simples invasões, puxadinhos. Com os terrenos caros como estão, mesmo na periferia, e o valor do material de construção nas alturas, fica difícil a família construir por conta.
Ainda mais com taxas e a burocracia municipal quanto ao alvará de construção. Por isso há tanta construção irregular. Volto a dizer, se houvesse política boa de habitação que deseje facilitar a moradia, a prefeitura podia, por meio de seus engenheiros e fiscais, mais orientar que cobrar o proprietário. Sem renda suficiente, a pessoa não mora onde quer, e sim onde dá. Na casa da sogra, do cunhado, da ex. E aí se esfola no aluguel ou recorre aos empreendimentos com menores taxas de financiamento. É difícil impedir o avanço de construções comerciais ou residenciais em periferia, porque assim como a pessoa precisa morar, precisa também trabalhar, e é mais barato se for perto de onde mora. Hoje, quem quer casa própria ou para aluguel e tem condições, escolhe condomínios fechados. Quem não tem, fica nos bairros e na periferia, em casas de rua, apartamentos ou favelas. Seria bom se pudessem alugar ou comprar as casas de rua desocupadas, casas dos atuais moradores de condomínio, talvez com algum subsídio da Secretaria de Habitação ou por medida da administração, como taxar imóveis vazios, como faz com terrenos que pagam mais IPTU que construções. Quem vive de aluguel e já está enfrentando dificuldades com a crise não vai gostar muito dessa ideia, mas precisamos pensar no todo, na população em geral. Deste modo, talvez seria mais negócio para o proprietário alugar barato o imóvel que deixá-lo parado. Claro que tudo com regras claras, incluindo a possibilidade do município abrir um cadastramento de imóveis para locação, dando garantias a locadores e locatários. Para o comércio dos bairros, com certeza isso seria bom, movimentaria mais. É o papel do Estado, criar políticas para melhorar a vida do cidadão. Já o mercado imobiliário, o mercado imobiliário quer vender, vender, mas não se preocupa com os bairros fantasmas que se formam. Talvez até por saberem que dali a algum tempo eles mudam o zoneamento e constroem talvez um shopping. Enfim, perder ele nunca perde. Obrigado por terem assistido até aqui. Por favor, divulguem essa ideia de ocuparmos imóveis em área urbana, seja casas de rua, prédios tradicionais ou mesmo em novos empreendimentos, como alguns da construtora Patriani, que tem lançamentos no Proença, no Taquaral e também no Cambuí. Sempre com fazenda de energia solar, completa área de lazer e soluções inteligentes que facilitam o acabamento e mesmo o pagamento. Eu não ganho nada para falar isto, mas o que é bom deve ser divulgado. Visite um decorado dessa construtora e perceberá como se importam com a qualidade e com a satisfação do cliente. Tem outros tantos empreendimentos de outras construtoras também, igualmente lindos, e o melhor, pertinho de tudo, em áreas nobres. Tem empreendimentos na Nova Campinas, que mudou o zoneamento, no Guanabara, no centro, na John Boy Dunlop, tem diversos. Vamos ocupar o que está desocupado antes de expandir no território. Trata-se de ocupação responsável e sustentável do solo. Precisamos valorizar construtoras que compram terreno ou casas antigas em área urbana. Essa prática aquece as vendas de imóveis que estavam desocupados e talvez até incentive a reforma ou demolição daqueles prédios abandonados, não concluídos. Fazendo isso, deixamos a cidade na cidade e preservamos a área rural, deixando ela perto da gente, o que nos traz alimentos mais acessíveis e frescos.